modificações já realizadas. Obrigado, relator, deputado Obrigado. Alessandro Molon. Consulto se os deputados autores de sugestões querem fazer uso da palavra. Deputado Esperidião Amin, deputado Marcos Rogério e depois deputada Lilian Sá. Depois deputado Luiz Couto. Depois deputado Ronaldo Teixeira. E depois deputado Lorival Mendes. Com a palavra, deputado Marcos Rogério. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, inicialmente quero cumprimentar Sua Excelência o deputado Alessandro Molon pelo esforço e pelo o trabalho hercúleo sobre essa matéria, e ele que fez constar da matéria que apresentou aqui algumas alterações em razão de sugestões que fizemos ao projeto, ao anteprojeto. Todavia, eu não poderia deixar de mencionar aqui algumas razões que nos levaram a sustentar algumas posições, especialmente com relação à questão do infanticídio e com relação a alguns outros pontos que nós vamos mencionar aqui. De acordo com o anteprojeto apresentado pela subcomissão, o infanticídio perde sua autonomia enquanto tipo penal, passando a ser previsto como uma causa de diminuição de pena do crime de homicídio, com pena fixada de 2 a 6 anos de detenção. Na forma do parágrafo 6º, proposto ao artigo 121, o infanticídio deixará de existir, passando então a apenas mais uma forma de se praticar o crime de homicídio. Por entender que há justificativas importantes para assim não procedermos, em emenda modificativa que apresentei, sugeri a manutenção do infanticídio como tipo penal autônomo. Este ponto de nossa emenda levou a relatoria a me encaminhar uma exposição que Damásio de Jesus faz sobre o assunto, em um de seus livros sobre direito penal, o que desde já louvo como uma forma de enriquecimento do debate. Li o material, mas nele mesmo encontrei ali aliados de peso na defesa do posicionamento que nós estamos sustentando aqui, com a autonomia do tipo penal, na forma e no conteúdo previstos no artigo 123 atual do nosso novel penal. Nessa exposição, Damásio fala das diversas maneiras como a legislação penal brasileira já tratou do tema. Primeiro, no Código de 1830, quando o legislador considerava o infanticídio fato cometido para ocultar desonra. Depois do Código de 1890, quando impunha a pena de prisão de 6 a 24 anos, mas reduzindo a pena de 3 a 9 anos se o crime fosse cometido pela mãe para ocultar desonra própria. Por fim, o Código de 1940 acabou por adotar o critério de natureza psicofisiológica da influência do estado puerperal. Foi esta redação dada a esse tipo de 1940, matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho, durante o parto ou logo após, que acabou por desencadear uma discussão doutrinária que perdura até hoje e que se resume na seguinte questão: em face do sistema íncito ao Código, ao partícipe do crime de infanticídio deve ser aplicada a pena culminada para esse delito ou aplicável a pena culminada para o crime de homicídio. Por se tratar de crime próprio, ou seja, só a mãe pode ser autora do crime de infanticídio, como tratar a participação delituosa no crime de infanticídio? Isto é, comunicam-se as circunstâncias e as condições de caráter pessoal previstas para a puerpera no infanticídio relativamente ao elemento do tipo contido na expressão influência do estado puerperal? É que, de acordo com o artigo 29 do Código Penal brasileiro, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este culminadas. Além disso, e ao mesmo tempo, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime, conforme o artigo 30. Disso tem-se basicamente em razão do entendimento acerca da comunicabilidade do elemento relativo à influência do estado puerperal, duas posições doutrinárias.
Uma que defende que quem concorre para a prática do infanticídio submete-se às penas do infanticídio, e outra que defende a aplicação da pena culminada para a hipótese do homicídio. Damásio registra que, na Conferência dos Desembargadores de 1943, deliberou-se por maioria de votos pela comunicabilidade, ou seja, a participação seria apenada com as penas previstas para o infanticídio. É que se a influência do estado puerperal é elementar do crime de infanticídio, pelo artigo 30, esta elementar seria comunicável entre os fatos atribuídos aos partícipes. Com isso, aquele que instiga ou auxilia a mãe a matar o próprio filho no estado puerperal teria o direito de pleitear o tratamento privilegiado deferido à mãe. Contudo, tratando-se de delito personalíssimo, em que a condição sob a influência do estado puerperal só pode ser reconhecida na figura da própria mãe que realiza a conduta, porque só ela pode matar o próprio filho em estado puerperal, não parece razoável, e não é, que o partícipe desfrute do privilégio destinado à puérpera, sujeitando-se a penas menores que aquelas previstas para o homicídio. Parece-nos evidente que, afora a mãe em estado puerperal, quem concorrer para a morte da criança estará cometendo o crime de homicídio e não de infanticídio. Mas por conta da redação do Código, não há unanimidade nisso, que nos parece ser uma conclusão necessária. O próprio Damásio mostra no texto que já fiz referência haver uma grande divisão doutrinária a respeito dessa questão. Adotam a tese da comunicabilidade alguns doutrinadores: Roberto Lira, Magalhães Noronha, José Frederico Marques, Euclides Custódio da Silveira e Bento Faria. Mas, de outro lado, defendem que o partícipe no crime de infanticídio deve responder por homicídio. Nelson Hungria, Heleno Cláudio Fragoso, Galdino Siqueira e Aníbal Bruno, com os quais me alinho integralmente. Resumindo a discussão doutrinária, Basileu Garcia, por exemplo, por um lado, alega que a qualidade individual foi incorporada pelo legislador à própria figura delituosa, fazendo parte, por isso, da definição contida no artigo 123, o que levaria o partícipe a disputar o tratamento privilegiado. De outro lado, Nelson Hungria afirma que a lei, a ressalva do artigo 26, não abrange as condições personalíssimas que informam os chamados delicti excepta, que importam privilégio em favor de determinadas pessoas e que, por isso, são inextensíveis e, consequentemente, impedem, quando haja cooperação com o beneficiário, a unidade do título do crime. Existem, então, mais de um modo de lermos o Código Penal, e também, por isso mesmo, mais de um caminho para a solução da questão. Uma primeira solução que surge é a esposada pela comissão, que será converter o infanticídio em causa de diminuição de pena do homicídio. Com ela, resolve-se a questão da participação no infanticídio, de fato. Mas, como já fiz referência desde o início da minha fala, não é a que entendo mais apropriada. Não entendemos e não estamos falando de um homicídio comum. Estamos falando da conduta de uma mãe que mata o próprio filho, em condições tais que justificam, a nosso ver, tratá-la de modo distinto do modo que iremos tratar o homicídio, dada a peculiaridade do infanticídio. O estado puerperal envolve a mãe durante a expulsão da criança do ventre, podendo provocar nela profundas alterações psíquicas e físicas, transtornando-a parturiente, deixando-a sem plenas condições de compreender o que está realmente fazendo. É uma hipótese de semi-imputabilidade, que foi abordada pelo legislador com a criação de um tipo especial diferente do homicídio simples, que, em comum com o infanticídio, possui apenas elementar matar alguém. Nesse estado, a mulher, mentalmente sã, mas abalada pela dor física do fenômeno obstétrico, fatigada, enervada, sacudida pela emoção, vem a sofrer um colapso do senso moral. Uma liberação de impulsos incontroláveis, chegando por isso mesmo a matar o próprio filho. De um lado, não há nem alienação mental,
nem a semi-alienação, casos já regulados genericamente pelo Código. Mas também de outro, não há frieza de cálculo, a ausência de emoção ou a crueldade que caracterizam o homicídio na forma capitulada pelo artigo 121. É uma espécie de situação intermediária, que se pode dizer até normal, da mulher que, sob o trauma da parturição e denominada por elementos psicológicos peculiares, se defronta com o produto talvez não desejado e temido de suas entranhas, nas palavras de Almeida e Costa Júnior. Parece-nos, por isso mesmo, que todas as dificuldades que a doutrina aponta para a questão da participação pode ser perfeitamente dada com a nossa proposta. Deputado Marcos, com ela, Vossa Excelência tem 5 minutos, tá? Para conclusão. Concluo, senhor presidente. Com ela, atendendo também a tese da incomunicabilidade, toda participação no infanticídio deverá ser tratada como homicídio, mas sem estipar do texto do Código Penal o tipo autônomo do infanticídio, mantida pela sua peculiaridade e que não está expressa na solução dada pela comissão, que também propõe uma opção viável, mas que não é a melhor, no nosso entender, com a devida vênia ao ilustre relator e os demais membros que compõem essa comissão, subcomissão. Por isso é que propus a seguinte redação. Artigo 123. A manutenção do que está capitulado no artigo 123. Matar o próprio filho durante ou logo após o parto sob a influência perturbadora deste. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. E acrescentamos um parágrafo único. Quem, e aqui está, senhor presidente, aqui está o grande objetivo da subcomissão no trabalho que, novamente, ressalto do ilustre relator. Aqui está o grande objetivo, tratar de modo mais gravoso aquele que concorre para o crime do infanticídio. E se mantivermos o artigo 123 na forma que está e acrescentarmos o parágrafo único, como estou acrescentando aqui nessa emenda que apresento, penso que nós atenderemos melhor. Quem, de qualquer modo, concorrer para o crime, responderá nas penas dos tipos de homicídio. Ou seja, proponho a manutenção da autonomia do tipo penal relativo ao infanticídio previsto no artigo 123, dada a peculiaridade desta conduta, em face do homicídio simples, mas a ele acrescento o parágrafo único que elimina qualquer dúvida sobre a pena que deve incidir na participação desse tipo de crime. Esta é a linha de entendimento que exposei na construção da emenda que apresentei, na linha, aliás, dos que defendem que o terceiro responderá pelo que a lei especificar. Uma última anotação que faço, acredito, para contribuir com os trabalhos da subcomissão. Fazendo aqui novamente, senhor presidente, votos de louvor ao trabalho do relator nessa subcomissão e registrando aqui um lamento, porque a matéria é tão complexa, senhor presidente, que resumir a 5 minutos a nossa exposição a um texto que o relator apresentou, nós teríamos que votar item por item, porque são vários itens que nós temos divergências de posicionamentos e que nós contribuímos com a apresentação de sugestões. Por exemplo, temos a questão da objetividade, taxatividade e excessiva subjetividade em alguns outros pontos da matéria, que eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que abrisse a oportunidade para nós também enfrentarmos essa matéria. Porque quando foi apresentado o relatório, e aí, por uma questão de ganho de tempo, o relator apresentou todos os itens. E nós temos pontualmente divergências com relação a entendimento. Então não dá para a gente resumir aqui em 5 minutos uma exposição mais detalhada, mais cuidadosa, com a visão que nós temos. Senão é só aprovo ou divirjo. E aí eu acho que nós não contribuímos para o bom andamento dos trabalhos desta comissão. Se Vossa Excelência me permitir, eu concluirei em 2 minutos a minha fala com relação a um outro ponto da matéria que também divirjo do relator. Deputado Marcos, apenas para esclarecer que foram 15 minutos, não 5, mas eu vou conceder mais 2 em virtude da extensão do trabalho e da qualidade do texto. Vossa Excelência... Improrrogavelmente. Muito obrigado. Vossa Excelência, que é um parlamentar cuidadoso nessa comissão, não esperaria outra postura de Vossa Excelência. Muito obrigado pela gentileza. Trata-se
sobre a questão da falta de objetividade, taxatividade ou excessiva subjetividade, trata-se de outra questão que abordo na emenda modificativa que apresentei